Oi, prazer. Meu nome é Bruno Silva Cardoso e eu convido você a vir comigo estudar um pouco sobre o direito. Hoje, hoje eu estava aqui um pouco dia corrido, né? Passei o dia hoje, assim, domingueira e tal. Eu não ia postar nenhum vídeo hoje, nem nada. Fiquei em casa mesmo, pensando hoje, só assistindo alguns filmes, algumas séries que estavam desatualizadas no meu catálogo. Tava assistindo aí, fiquei contente que tem algumas séries de segunda temporada aí de Pacificador, né? Tava pensando aí em assistir Superman e Quarteto Fantástico, né? São os filmes aí que foram lançados agora recentemente no mês de julho, já estão em cartaz aí, já estão no streams. Então eu tava pensando em atualizar. Hoje, necessariamente, eu não ia aí postar nada aqui no canal, mas aí eu tava pensando, né? Aí eu falei, não, vou postar pelo menos uma coisinha aí no meu canal lá do YouTube, só mesmo pra não ficar sem postar nada hoje e tal. Porque você, quem tá me acompanhando aqui diariamente, eu sempre tô postando alguma coisinha aqui no canal. Assim, nunca deixo de postar nada. Então, uma coisa que me interessa aí, que eu vejo que tá repercutindo muito na rede social, eu vou e posto alguma coisa aqui e falo no meu canal. É assim, só para gerar conteúdo mesmo. Aí vamos lá, né? Basicamente o que eu vou falar hoje, né? Hoje eu estava analisando aí, eu estava pesquisando, pesquisei, me aprofundei, fui muito além aí do que eu imaginava e vi não, quais são os crimes aí possíveis aí do Ítalo ser indiciado ainda lá no caso do Ítalo, né? Porque tá repercutindo, esse negócio tá muito repercutindo aí, mídia aí, todo esse canal que eu vejo aí tá falando do Ítalo aí, do Felca, isso. Então, basicamente é isso. O que eu quero falar? Olha, eu tava pensando, tava aqui matutando na minha cabeça o que eu ia falar para vocês aqui nesse canal hoje, domingo, 9h24 da noite, é, 17/2 de 2025. O que basicamente eu ia falar hoje? Aí, vamos lá. Vou falar sobre o crime aí possível aí que tá pesando aí, tá tendo uma investigação aí criminal, né? O Ítalo estava solto, né? O delegado requisitou uma diligência aí para o juiz prender ele, deu um mandato de prisão para ele, justamente porque ele estava atrapalhando a investigação criminal, justamente porque tinha se mandado de busca e apreensão para a casa dele e, ele tinha vários imóveis aí. Ele tinha vários imóveis em demais cidades aí que ele era muito rico, milhares de seguidor na internet e acho que ele tinha vários imóveis, né? Então a polícia civil chegava lá com mandado de busca e apreensão, batendo na porta dele, em nome do juiz, né? Todos os requisitos, horário que foi, quem foi que expediu, quem foi que mandou, o que eles vão pegar, o que eles não vão pegar, o que eles vão mexer, o que eles não vão mexer. Tem todo um procedimento aí certinho aí, o mandado de busca e apreensão na casa dele. Então chegando-se lá na casa de Ito, o que se percebia, né? A polícia dizia, não tem mais nada, né? Já os móveis estavam todo revirado, ou não tinha nenhum móvel, né? Ou então tinha uma fogueira ali, né? Ou queimando, tinha prova até estava queimando prova, escondendo as provas. Então, o que a polícia civil aí de cara assim deduziu? Não, ele está meio que atrapalhando aí o inquérito policial. Ele está ocultando, né, ou escondendo as provas, ou as provas, né, as provas ali. Está atrapalhando a investigação policial de alguma forma, né? Qual é a forma? Está escondendo ali as provas, está atrapalhando. Então aí o delegado ali, certo, né, se ele ficasse quieto, né, não escondendo prova, não queimando prova, ele com certeza não tinha aí mandado o delegado não tinha mandado aí uma diligência para o juiz prender ele, tá? Mandado de prisão para eles, pediram um mandado de prisão para Ito. Né? Se ele ficasse quieto, né? Mas acho que ele estava muito com medo. Tem um vídeo dele circulando dele do date, né? E prendeu ele, tipo, acho que a cara dele tá assim meio
abalado, né, pelas coisas aí, pelo que o Felca fez, um vídeo de 50 minutos, acabando meio com a reputação dele. Então basicamente foi isso. Então ele estava solto, né, o inquérito solto é 30 dias, se eu não me engano, preso agora é 10 dias. O crime ali, por ele praticado, não é federal, então não é 15 dias para concluir o inquérito, pode ser prorrogado mais por 30 dias, pode ser 60 dias ou mais, igual período, 15 dias. Né? Hoje, como ele está preso, é 10 dias para se concluir o inquérito. Se eu não me engano, não estou me recordado assim muito bem. Então, o que se presume? Vai se concluir o inquérito policial, vai se mandar ali um relatório para o Ministério Público, né? O Ministério Público vai se analisar os requisitos ali de materialidade e autoria do crime. O titular da ação é o Ministério Público, né? São as autoridades competentes. A ação penal aí de tráfico de pessoas, né? Que está supostamente sendo o crime mais que ele vai aí ser indiciado ou não, já foi indiciado. O noticiário não soube aí me informar o certo sobre o indiciamento, não sabe se ele já foi indiciado por tráfico humano, lá no artigo 144, linha A, parece, do Código Penal. Então, basicamente é isso, né? A ação penal pública é incondicionada, então, o titular da ação, quem é? O Ministério Público, é o delegado, né? Abre-se a investigação criminal, não precisa de representação da vítima, e até porque a vítima não vai representar ele, né? Tá achando era bom dançando lá de forma sexual ali na internet, as vítimas ali, crianças e adolescentes. Então, basicamente assim, né? O que eu quero falar para vocês, e quem está me acompanhando aqui, diariamente eu estou postando vídeos diários aqui no meu canal, é que, de uma certa forma, quais são os crimes ali que ele vai possível ser, ele vai responder, né? Tráfico humano de pessoas, acho que eu já expliquei este crime no meu canal, não estou me lembrando, mas eu acho que eu já expliquei. Se eu não me engano, ele é um crime formal de consumação antecipada de resultado cortado. Ou seja, né, basta ali, né, você recrutar, né, liciar, transportar, alojar a pessoa mediante violência ou grave ameaça, coação, abuso e demais verbos presentes lá no artigo 144, o crime já está consumado. Então vamos lá. Então qual é o crime? Bruno, é só esse crime aí que está pesando? Não, eu tinha falado, né, quais eram os possíveis crimes aí que ele podia responder. Eu acho que o 218 linha A, linha B, corrupção de menores talvez. A Polícia Civil, né, na base da investigação bem detalhada, né, bem minuciosa, vai ver aí os crimes aí, talvez ele pode responder por concurso aí, tem crimes no ECA também, que ele pode responder, eu acho que ele vai responder por crimes do ECA, e ele pode responder por outros crimes aí do presente no Código Penal, parte especial, aqueles crimes lá que corrupção de menores pode ser, se tiver prova, né, era menor de 14 anos, ela tinha 13 anos, ela tinha 14 anos, ela dançava de forma sexual via internet ou não, né, ele induzia ali para exploração sexual, artigo 118, 117, linha A. Aí vamos lá. Pode ser aqueles crimes, ele dizem aí que na investigação criminal que tá tendo um redondo, ele tava lendo aí, diz que tem uns vídeos aí que foi pego, não, como teve mandado aí de busca e apreensão na casa dele, nos vários imóveis que ele tem lá na Paraíba, foi pegos aí uns celulares, né? E nesse espaço que nesses celulares, notebooks, tem uns vídeos de criança e adolescente. O que tem dentro destes vídeos desses celulares aí que foi encontrado esse vídeo? O que pode ter aí? Vídeos de sexo dessas crianças? Não sei. Se tiver, pode induzir lá no artigo 118B, acho que é o 218 linha A, ou 218 linha B, pode ser também, né? Ele tá aí, tem cenas pornográficas aí de crianças e adolescentes fazendo sexo, tendo conjunção carnal, praticando ato libidinoso. Pode ser incidências aí para indiciar ele por aqueles crimes sexuais previstos lá no Código Penal? Pode também. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, quem está me acompanhando aí, é que o tráfico aí de pessoas, no artigo aí 144 linha A, se eu não me engano,
Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Não, errei. Desculpa. É o 149 linha A, né? Tráfico de pessoas. Então, só o que tá pesando mesmo contra ele. E qual é o motivo aí de eu basicamente estar fazendo esse vídeo hoje? Hoje eu vou falar aí pelos possíveis crimes, né? Pelo que eu li, vai ser o tráfico de pessoas mesmo. Mas eu cheguei a uma conclusão, eu estava analisando o crime, eu estava analisando ali, e eu acho ali que ele não se encaixa no, no tráfico de pessoas ali previsto no 149 linha A. Eu tava olhando ali o crime, estava olhando a situação dele, estava olhando as pessoas envolvidas, né, crianças e adolescentes, e ele, namorado, e eu queria mesmo, assim, né, desculpa, né, até falando isso, mas eu queria até ser advogado dele para defender ele na sustentação oral no tribunal. Hoje os processos criminais são tudo por videoconferência, né? Mas eu tava doido para ser um advogado, para defender ele por tráfico humano de pessoas, né? Porque eu estava analisando o crime aqui, né? Eu estava estudando o crime, né? Como eu já tinha testado, acho que eu até expliquei o crime neste canal, e ele não se encaixa no tráfico de pessoas, né? Ele não se encaixa, nem assim, eu pelo menos não, né? O meu olhar técnico e estudado, ele não se encaixa no tráfico de pessoas. Ele pode se configurar em outro crime, né? Corrupção de menores, talvez, se tiver prova que ela dançava de forma sexualmente ali com 13 anos de idade para outra pessoa aí, satisfazendo na área civil, pode ser, né? Pode ser outro favorecimento à prostituição, outra forma de exploração sexual, ele pode encaixar lá também, mas tráfico humano de pessoas para exploração sexual, assim, eu pelo menos eu não vi ali nenhum indícios ali, assim, analisando os verbos lá, eu não vi e necessariamente se ele se encaixa com perfeição ali naquele crime, não. Vocês querem ver, né? Vai ficar em silêncio aí que eu vou só pesquisar aqui o artigo, tá bom? Silêncio a partir de agora. Ó, voltamos aí, né? Tava em silêncio aí nos bastidores aqui das minhas gravações. E basicamente ele está respondendo por o crime que ele está pesando contra ele no Código Penal. Ele vai responder por outros crimes também previstos no ECA, ou em concurso também por outros crimes sexuais que ele praticou ali. E é esse aqui, ó. Tráfico de pessoas, tá? Esse aqui é um crime formal, ou seja, de consumação antecipada de resultado cortado. Veja só, né? Eu falei assim, né, um pouco mais cedo ali, tinha uns 10 minutos de vídeo, que eu queria ser advogado dele, de defesa, porque eu estava analisando este crime um pouco mais cedo, né, estudando ele de forma bem detalhada, né, me pus ali no lugar como advogado de defesa de Hitler. Então, basicamente, o que foi que eu pensei, né? Este crime aqui, tráfico de pessoas, previsto lá no artigo 149, linha A, é um crime formal, ou seja, de consumação antecipada de resultado cortado. Ou seja, vamos analisar aqui comigo, acho que eu já expliquei esse crime aqui no meu canal. Ou seja, vamos aqui analisar comigo de forma bem detalhada os verbos presentes no artigo 149, linha A do Código Penal. Olha só, olha os verbos. O crime é formal, de consumação antecipada, de resultado cortado. Então, o que é? Ó? Então, o ito, ele agenciar, ele alicia, ele recruta, ele transporta, ele transfere, ele compra, ele aloja ou acolhe.
Nas condutas de alojar e acolher, o crime é permanente. Deixa de ser crime instantâneo, se consome em determinado momento no tempo, sem continuidade, e passa a ser crime permanente, né? Como eu já falei, ele tinha ali meio que uma casa ali, né? Ele tinha ali uma casa onde ele acolhia aí 15 crianças e adolescentes, né? E postava vídeos ali. É meio que um rancho ali dele, onde ele dançava, né? Fazia vídeos, não sei se tinha eliminação de crianças e adolescentes, mas o que aparentava era isso mesmo, né? Então, o que que, né? Ele agenciava, né? Junto com o namorado, não sei, a produção dele, né? Tem alguém ali por trás, talvez, ou não, né? A organização, associação criminosa para fim específico de tráfico de pessoas, aliciar para exploração sexual, pena aí de 4 a 8 anos. Qual é o rito aqui? O rito aqui é ordinário, tá? Ofereceu lá a denúncia, é, resposta escrita ali, né? Acusação. É caso de absolvição funcionária? Se for o caso, qual é o recurso que cabe? É apelação ou é rese, né? Acho que cabe apelação ou é rese, se for o caso de absolvição sumária, né? Rese ou apelação, tem que ver, né? Estamos só estudando aí o Código de Processo Penal. Acho que não estudei ainda o Código de Processo Penal. Então vamos lá, o que eu quero aí? Vocês aí que estão deparando aí com este crime aí, tráfico de pessoas, né? Então, o que eu quero dizer agora até o exato momento? O crime de tráfico de pessoas é um crime formal, ou seja, de consumação antecipada de resultado cortado. Baste aí que Ítalo, né? Estou dando exemplos de casos de Ítalo. Né? Ele agencia, ele alicia, ele recruta, ele transporta, transfere, compra, aloja, acolhe pessoa. Bruno, qual é a primeira parte? Essa aqui é a primeira parte que eu acabei de ler para vocês. Aí vocês que estão me acompanhando, a segunda parte qual é? É o meio e o modo que ele se utiliza aí para agenciar, para recrutar, para transportar, para transferir, para comprar, para alojar ou acolher a pessoa. Então ficou claro. Eu li a primeira parte. Agora eu vou ler a segunda parte do caput do artigo 149, linha A. Tá? Então o que ele faz? Mediante o que? Ameaça, violência, ele aplica ameaça para recrutar essas crianças, ele aplica a violência para recrutar essas crianças, para transportar essas crianças e adolescentes, para transportar, para aliciar, para agenciar. Como é que seria isso, né? Ele no momento assim, ele ameaça, ele aplica a violência. Como é que seria isso? É difícil a aplicação, né? Então, o que eu quero falar para vocês? Tem-se aqui a primeira parte, né? Tráfico de pessoas humanas, né? Essa aqui é a primeira parte. E esta outra aqui é o meio que ele utiliza aí para recrutar, para transportar, para transferir, para comprar, para alojar e acolher estas crianças e adolescentes para fim de exploração sexual, né? Caso este é o crime aí que ele está sendo aí, supostamente, a matéria que eu li lá não soube ali me informar direito se ele realmente foi indiciado por este crime de tráfico de pessoas previsto lá no artigo 149, linha A. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses aqui são os meios e os modos aí que ele utiliza, né, para recrutar essas crianças. Qual é o meio? Ele ameaça as crianças? Não, né? Ele violenta as crianças? Não. Ele não ameaça, ele não violenta, ele não aplica ali a violência para recrutar essas crianças e adolescentes. Não, pelo menos eu não vi, né? E não vi nenhuma criança e adolescente que estava presente lá dos 15 lá, falando que o Ítalo ameaçava e violentava ali, recrutava para exploração sexual. Ele aplicava a coação, Bruno, para fins desta lei, artigo 149, linha A do Código Penal. O que é uma coação? Coação é a ameaça e mais a violência, tá? Ameaça, né? Mal grave e injusto, violência, né? São aquelas vezes fato, contato físico, na agressão física corpóreo, aí, né? Ameaça, mal injusto e grave, né? Ou promessa de mal grave ou injusto. E
né? Então, assim, o que eu quero falar, chegando até esse exato momento, já são 20 minutos aí, basicamente, de eu falando, e eu falei assim, rapaz, e voltando aqui aos bastidores, né? Aí vamos lá, o que eu quis falar, né? Eu falei assim, então isso aqui são os meios e os modos aí que Ito ele se utiliza aí para recrutar, para transportar, para transferir, para aliciar, para agenciar, para assim, né, os verbos presentes ali na primeira parte do artigo 149, linha A do Código Penal. Então ele aplica a coação. O que é a coação? A coação é a violência mais agravante. Ele aplica uma fraude. O que seria uma fraude, Bruno? Bruno, o que seria uma fraude? Seria uma manipulação. Olha, vem pro meu rancho lá, a turminha do Ito, não sei, seria uma manipulação, seria um abuso, ele tem ali um poder sobre essas crianças, será? Ele tem um poder, será que Ito tem um poder aí, não sei, ele é superior e hierárquico para essas crianças? As crianças veem eles, as crianças e os adolescentes veem ele ali como uma pessoa de alta. Não, acho que as pessoas, as crianças e os adolescentes ali que acompanham o Ítalo, que ele chegava e chamava ele para a turminha do Ítalo, via ele ali como uma pessoa famosa. A questão, o verbo aqui abusar, né, ele é superior ali, de uma certa forma, hierárquico para essas crianças. Então, qual é a finalidade, né? De que? De exploração sexual. Eu não sei aí o teor, o que a Polícia Civil lá da Paraíba tem-se de inquérito policial. A materialidade, a autoria do crime, o que se tem? Né? Tem vídeos aí, né, de Camilinha pelada, talvez, né? Desculpa estar falando isso, ou outras crianças e adolescentes se beijando, tendo conjunção carnal. Como é que é isso? Tem-se isso nesses vídeos? Se tiver, mas ele não aplicou nenhuma ameaça, nenhuma violência, nenhuma coação, nenhuma fraude, né? Nenhum abuso para recrutar, para transportar, para transferir, para comprar, para alojar, para acolher. Então, alojar e acolher mediante, vamos supor, fraude, ele acolhe, né, e aloja crianças e adolescentes na casa dele com o intuito de exploração sexual, ou seja, crime formal de consumação antecipada de resultado cortado. Ou seja, o meio, né, que ele utiliza para acolher e alojar é uma fraude. Qual o intuito? Qual é a finalidade? Exploração sexual. Qual é a exploração sexual? Não se sabe. Eu não sei qual é o teor aí que está por dentro do inquérito policial dele. Tá? Tem-se aí, talvez ela. Diz que tem, pelo que eu li em alguns sites de revista, aí, acho que foi na CNN, não sei. Foi em algum site de credibilidade, mas não soube mais ou menos aí o certo me informar se realmente ele está sendo indiciado por tráfico de pessoas, mas tudo indica que é tráfico de pessoas mais aí, este crime aí, tráfico de pessoas em concurso com outros crimes, né? Pode ser aquele corrupção de menores, se tiver prova, né? Ou não, pode ser o 218 linha A, linha B, né? Em 2 ali a pornografia, né? A exploração sexual, vamos ver ele agora. Então o que eu estou falando, né? Assim, eu me pus aí, eu queria ser, né? Depois é isso que vem indícios de autoria e de materialidade do crime. O Ministério Público aí, ele vai analisar de uma certa forma, vai aí oferecer a denúncia ali contra Ito e os demais envolvidos, contra o namorado dele. Ele não compõe nenhuma organização criminosa, né, com o intuito aí de recrutar mediante violência ou grave ameaça com a finalidade de exploração sexual. Então, basicamente é isso. Eu queria ser a advogada dele nesse exato momento, justamente aí, porque eu queria fazer uma sustentação oral, né,
na frente de um juiz. O crime aqui é o rito ordinário, né? O crime, a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Eu viria fazer uma sustentação oral em audiência, né? Não sei se pode, né? Acho que pode, né? Sustentação oral, alegações finais. Hoje, basicamente, o pessoal não aceita ou aceita, né? Prefere mais falar só nas alegações finais mesmo, pronto, não tem sustentação oral, não tem nada. E uma sustentação oral aí, justamente aí para defender ele sobre este crime aqui. Se fosse só este crime aqui, tráfico de pessoas, né, eu já estava ali com um roteiro preparado para falar que ele em nenhum momento ele violentou, né, ele ameaçou, ele aplicou uma fraude ou um abuso, né, contra essas crianças com o intuito de ele recrutava mediante violência, ameaça, coação, fraude, abuso. Não, as crianças, assim, ao meu ver, se o processo ali criminal fosse para frente, né, adiante, impulso, né, do juiz, eu ia rolar ali como testemunha na resposta escrita as crianças e os adolescentes. Não sei se eu posso, né? Eu ia rolar como testemunha a Camilinha e os demais envolvidos ali no caso, né? Diz que tinha 15 ou mais pessoas ali envolvidas e basicamente assim, eu ia rolar como testemunha. Não sei se eu posso ou não, né? Mas acho que qualquer pessoa pode ser testemunha, né? Acho que criança e adolescente ali não pode ou não dizer, não fica eu acho que perante o juiz ela não pode ou não dizer a verdade, parece, né? Ela não tem um compromisso ali de dizer a verdade, não. Ia rolar ali como testemunha ela, os desenvolvidos de criança e adolescente, e perguntar para essas crianças e adolescentes se em algum momento Ítalo ameaçou ela, aplicou uma violência, né, uma coação. O que é a coação? A coação é a ameaça, mas a violência. Ela aplicou uma fraude, um abuso ali, com a finalidade de exploração sexual. Eu ia perguntar, questionar, eu ia indagar as testemunhas sobre isso. E eu acho que, ao meu ver, as testemunhas ali, que eu iria rolar, ia falar, não, né? Ele, em nenhum momento aí, ele recrutou nós, mas ele não aplicou nenhuma ameaça, nenhuma violência, nenhuma coação, nenhuma fraude, nenhum abuso, né? E nem com finalidade ali de exploração sexual, né? Eu ia indagar ali as testemunhas, se eu pudesse ou não fazer pergunta, não sei se é só o juiz que pode perguntar para menores de idades ali, ou não, né? Junto do psicólogo ou não. Não estou assim, muito por dentro, ou até estou, né? Me falta puxar mais na cabeça se pode ou não, mas basicamente era isso, eu ia arrolar as testemunhas se fosse só este crime aqui, tá? Tráfico de pessoas que ele vai responder por mais crimes? Vai, não vai responder. O que eu li lá, basicamente no sistema aí, sistema não, no site de notícia, que está pesando mesmo é o tráfico de pessoas aí para exploração sexual, né? Mas eu estava analisando aqui, como vocês podem estar vendo aqui, né, eu estou falando aqui durante já quase meia hora, que ele não se encaixa nesse crime aqui. Ele não se encaixa em nenhum momento. Se nós formos arrolar as testemunhas lá, que no caso ele seria Camilinha e demais pessoas envolvidas no caso, né, crianças e adolescentes, eu ia rolar como testemunho lá na resposta escrita, ou não, né, pode ser impedido ou suspeito, e a defesa, a acusação pode, não, isso é um suspeito e impedido, então você não pode arrolar aí como testemunho. Eu ia perguntar, né, na audiência lá para as testemunhas, olha, o Ítalo ele aplicou uma ameaça? Não. Elas vão falar, não. Ele aplicou uma violência? Não. Ele aplicou uma coação, e se ela me perguntar o que seria uma coação, é a violência mais a grave ameaça, elas falam, não. Ele aplicou uma fraude? Não. Ele aplicou um abuso? Não. Então não existe crime de tráfico de pessoas para exploração sexual. Como eu já falei, tráfico de pessoas é um crime formal, de consumação aí antecipada de resultado cortado. Ou seja, agenciou, aliciou, recrutou, transportou, transferiu, comprou, alojou, acolheu. Qual é o meio que ele utiliza? Violência, ameaça, violência, coação, fraude, abuso, ou fraude e abuso. Finalidade de quê? Exploração sexual. Ele fez uma dessas condutas e algum desses verbos presentes ali
no artigo 149, linha A do Código Penal? Não, ele não fez. Ele não fez. Assim, ao meu ver aqui, né, tá tudo bem claro, ou não tá bem claro aí para vocês que estão assistindo, ele não fez uma dessas condutas aí, não. Ele não aplicou a violência ou ameaça para recrutar, para transportar, para transferir, para comprar ou alojar, acolher crianças e adolescentes com a finalidade de exploração sexual. O que vocês acham? Tirem a conclusão aí de vocês, tá? Crime unissubjetivo, unilateral, né, ou de concurso. Esse crime aí, né, unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual, né, com autoria, participação, né, como eu já falei, foi preso ele e o namorado dele lá, por suspeita de tráfico de pessoas, né, e outros crimes aí que ele possa estar respondendo, ou vai responder, né, não houve aí, o inquérito policial ainda não foi concluído, não fosse mandado aí de um relatório para o Ministério Público para analisar os indícios de autoria, materialidade do crime, ou seja, a ação penal é pública, incondicionada, ou seja, o titular da ação é o Ministério Público, meu delegado pode se abrir, e foi expedido aí um mandado de prisão para ele. Qual é o fundamento? Ele estava atrapalhando a investigação. Então, acabou o inquérito policial, né, mete-se um HC, ou seja, o relatório ali, fez o relatório, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público ali analisou os indícios de autoria e materialidade, denunciou ele, o ITO, pode meter um HC. Qual é o fundamento? Não. O inquérito policial já foi concluído, então ele não está mais atrapalhando aí a investigação criminal. Então, a partir desse momento, a prisão ela se torna ilegal, tá? Se fosse isso, ia fundamentar, né? Princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, e não pode ficar preso por mais tempo que deveria, e a prisão preventiva ou prisão ali temporária só é cabível em casos excepcionais, né, quando não são possíveis aí aplicar uma medida cautelar diversa da prisão, e que, ao meu ver, na audiência de custódia deveria ter aplicado era uma medida cautelar diversa da prisão. Ele não é um preso ali de alta periculosidade, tá? Ele não é um preso de alta periculosidade, né? Ele não estava na iminência de fugir, ele não estava ameaçando testemunha, ele não estava ameaçando vítima, né? Então, ao meu ver, né, ele deveria ficar solto ali e aplicasse aí uma tornezeleira, monitoramento eletrônico ali, para ele ficar preso, ou então aplica-se uma prisão ali para ele. Ou então só mesmo monitoramento eletrônico ali mesmo. Quem fiscaliza, né? A polícia militar, tá? Já que ele está atrapalhando ali a investigação, escondendo provas, ocultando, queimando, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Acabou o inquérito policial, ele estava preso, era 30 dias, né? Não, ele estava solto, era 30 dias, agora ele está preso, é 10 dias, né? O crime não é de competência federal, que não é 15 dias, mas pode ser, tráfico de pessoas aí pode ser, com finalidade de exploração sexual, pode ser de crime de competência federal, caso ele explore essas pessoas, né, ele extradite para outro país, tá? Saiu fora do país, a competência é federal. Então, o que eu quero dizer? Só um resumão aqui, básico aqui, do que eu quero dizer para vocês. Olha, então o Hitler está preso. Qual é o fundamento? Estava atrapalhando a investigação criminal, o inquérito policial, né? Ele estava ocultando, estava escondendo, ele estava destruindo as provas ali, né? Então o delegado ali, meio de uma diligência, né? Fez ali a representação para o juiz, expediu ali um mandado de prisão para ele, para prender ele preventivamente, né? Que ao meu ver parece uma prisão mesmo temporária. Então, acabou o inquérito policial, o que a defesa tem que fazer? Acabou o inquérito policial, fez um relatório, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público analisou requisitos de autoria e materialidade, fez a denúncia contra ele, resposta escrita da acusação, tá? Ou então mede-se, se ele estiver preso ainda, mede-se um HC imediatamente, falando que, olha, acabou o inquérito policial, ele não tem mais aí
como ele atrapalhar a investigação, porque agora houve um impulso, né, um impulso no processo, o processo já foi para frente, né? Houve a denúncia, né, fundamentando, se quiser, o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, que ele não deve ficar preso aí por mais tempo que deveria, e que ele não está mais atrapalhando aí a investigação criminal. Então o fundamento aí que prendeu ele não existe mais, né? Porque já se concluiu aí o inquérito policial e já estamos aí na denúncia, na resposta escrita, nas respostas escritas, né? E outra coisa, basicamente, o que eu quero falar para vocês, arrola as testemunhas, né? As vítimas lá, crianças e adolescentes, acho que o artigo 202 do Código Penal, né? Qualquer pessoa pode ser testemunha, né? Agora eu não sei se ela vai estar no dia da audiência, se é o juiz, eu não estou me recordando muito bem, desculpa a displicência minha, né? Não sei se ela vai estar no dia da audiência, mas creio que sim. Não sei se eu posso arrolar, se eu fosse o advogado da causa, né? Eu ia perguntar para ela, olha, o Ítalo ameaçou vocês? Elas vão falar, não, ela aplicou uma violência, não, fez uma coação. O que é a coação? É a ameaça, mas a violência é uma fraude, talvez? Seria uma fraude? Que tipo de fraude? A manipulação? O abuso, sei o que? Ele se prevalece ali de poder hierárquico, né? De ser um ser superior a elas, meninas? Não sei, para mim ele não se encaixa, né? Então, em questionar elas ali, as testemunhas ali que eu arrolei, e ia perguntar para elas, né? E elas, com certeza, né, vão falar que ele não ameaçou, que ele não violentou, que ele não fez uma coação, fraude, nem abuso. Ah, Bruno, tu tá defendendo ele aí, tu tá defendendo ele pro tráfico de pessoas? Não, não tô defendendo não. Eu falei que ele não pode, assim, ele não se encaixa neste crime aqui. Ele não se encaixa nesse crime, mas ele pode encaixar em outro crime lá. Crimes sexuais que eu falei. Vamos até, de uma certa forma, aí ver se, se, se realmente ele vai se encaixar lá, né? Como eu já falei, eu já expliquei aqui para vocês que estão me acompanhando aqui. Eu não estou falando aqui, para mim, né? Eu fiz este vídeo hoje justamente para explicar para vocês meio que ele não se encaixa no tráfico de pessoas, não tão se encaixa, né? Vai depender muito da defesa do advogado na hora que ele não se encaixa no tráfico de pessoas, ele se encaixa em outro crime, né? Em outro crime ali, eu vejo aí necessariamente que ele se encaixa com perfeição, tá? Com perfeição, mas tráfico de pessoas para mim não existe. Isso aqui ele não responde. Eu queria muito era ser advogado dele se ele fosse indiciado por este crime aqui. Eu já estava com um discurso pronto e preparado para falar para o juiz. Olha, não existe crime de tráfico de pessoas. Ele pode responder ali necessariamente por outro crime, mas por este aqui, impossível para mim, tá? Eu ia rolar lá as testemunhas, né? Eu ia chamar as crianças e os adolescentes. Acho que, se eu não me engano, o artigo 202 do Código Penal fala que qualquer pessoa pode ser testemunha, né? Aí vamos lá. Depois disso tudo aqui, já falei aí praticamente durante 40 minutos. Vamos só, só mesmo, né? Tá bom, já acho que todo mundo aqui já entendeu o meu posicionamento aqui, tá? Assim, algumas pessoas que talvez vão assistir este vídeo vão falar, ah, né, tu tá defendendo o cara é um criminoso, o cara é isso lá, o cara... Não, eu só tô falando aqui que necessariamente, ao meu ver, ao meu olhar técnico, ele não responde por este crime aqui, tráfico de pessoas. Ele pode necessariamente responder por outro crime ali previsto em crimes sexuais contra menores, mas tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, sendo que ele não ameaçou, sendo que ele não aplicou uma violência, sendo que ele não fez uma coação, sendo que ele não fez uma fraude, sendo que ele nem fez um abuso, né? Aí fica complicado. Olha os verbos presentes, olha esses verbos aqui, ó. Olha esses verbos presente no artigo 149, linha A, do Código Penal, parte especial. Olha esses verbos, né? Ele recruta mediante violência, ele recruta mediante ameaça, ele recruta mediante coação, ele recruta mediante fraude, ele transporta mediante violência, ele transporta mediante ameaça, ele transporta mediante fraude.
O crime é formal de consumação antecipada de resultado cortado. Se vocês perguntarem para as vítimas vão, assim, um caso ali seria, né, as crianças e o adolescente. Eu falei que a ação penal pública é incondicionada, então o titular da ação é o Ministério Público, com certeza. Ele não fez isso aqui não, olha o meio e o modo, né, para se configurar um tráfico de pessoas, né? Olha a ameaça, olha a violência, olha a coação, olha a fraude e olha o abuso. Se o advogado ali dele questionar as crianças e o adolescente, elas vão negar, né? Porque justamente se você depararem ali no vídeo, né, as crianças em nenhum momento assim, aparenta ser violentada, né, maltratada, né? Assim, em nenhum momento, entendeu? Assim, pelo menos eu não estou por dentro do inquérito policial da Polícia Civil. Estou dando uma olhada assim só por cima mesmo. E eu queria muito ser advogado e estar por dentro ali do inquérito, já estar instaurado nos autos do processo, né? Eu, como se eu fosse advogado, já ia lá na delegacia e perguntar se eu posso ter acesso ao inquérito policial. E se o delegado fala que não, abuso de autoridade. Né? Queria uma cópia ali para me ler o que está por dentro aí desse inquérito policial. Então, o que eu necessariamente quero falar para vocês, né? Ao meu ver, ele não aí se encaixa com perfeição no tráfico de pessoas, tá? Só mesmo para falar aqui, tá? Aí vamos lá. Tá bom, eu acho que todo mundo aqui já meio aí entendeu. Bruno, e essa exploração sexual, como é que seria, né? Seria ter conjunção carnal com outra pessoa? Não sei, né? Como eu já falei, disse que tem uns vídeos aí, se nesses vídeos aí tiver conjunção carnal de crianças e adolescentes com outras pessoas, pode ser, né? Pode ser prática de atos libidinosos também, pode ser também, não sei. Diversos da condição carnal são aqueles revestidos de conotação sexual, não sei, né? Danças eróticas, né? Ela dançando de pouca roupa, como eu já falei e venho falando aqui, né? Me filma aí de vários ângulos sexuais e posta na internet comentários lá de pedófilos lá, e fala, posta mais, posta ela com menos roupa, né, para satisfazer eles, seria isso? Não sei, cara. Tem que ver, tem que se analisar cada detalhe, tá? Então vamos só acabar aqui, já são 40 minutos aí de eu falando direto, basicamente sem calar a boca, 24 horas por dia. Então, basicamente é isso. Ó. Pena, né? Reclusão de 4 a 8 anos e multa, né? Isso aqui é ordinário, com certeza. Aí só fazer um complemento aqui, né? No parágrafo primeiro, né? A pena é aumentada de um terço até a metade, se o crime for cometido por funcionário público no exercício da sua função ou de pretexto de exercer. Se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, tá? Criança, Bruno. Para fins desta lei, o que seria criança? Criança menor de 12, adolescente 12 até 18 anos, tá? Ou então, né, aqui se aumenta, aqui é meio que uma qualificadora. Ó. O agente se prevalece de relações de parentesco, domésticos, coabitação, hospitalidade e dependência econômica, né, da autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Tá? O Hitler era meio que um líder ali da turminha, né? Oi, vamos só terminar aqui, para nós terminar, já são 43 minutos, né? Se a vítima, né, do tráfico de pessoas for retirada do território nacional, tá? A pena é reduzida de 1 a 2 terços se o agente for primário, e aqui é uma causa de diminuição, tá? A pena é reduzida de 1 a 2 terços se o agente for primário e não ingressar a organização criminosa. A organização criminosa, 4 ou mais pessoas. Eu não expliquei isso aqui não, porque ele está em outro estatuto, não está dentro do Código Processual. Eu expliquei associação criminosa e constituição de milícia privada, lá no Código Penal. Organização criminosa, se eu não me engano, 4 ou mais pessoas, tá? Então, basicamente é isso, ó, o que eu quis passar para vocês hoje, né, domingo, 10 horas da noite, é basicamente isso aqui, o tráfico de pessoas. Vai ficar em silêncio agora, enquanto
enquanto eu pesquiso aqui os crimes sexuais contra menores, tá bom? Silêncio aqui a partir de agora. Então só voltamos aí aos bastidores aqui no meu estúdio de gravação. Qual seria aí, né? Bruno, se ele não vai, se ao teu ver, ele não vai responder ali por tráfico de pessoas ali presente no artigo 149, linha A do Código Penal, qual seriam os crimes aí necessariamente que ele iria responder ao meu ver, né? Ele não se encaixa, para mim ele não se encaixa em tráfico de pessoas, ele se encaixa em outros crimes ali. Ele pode responder, ao meu ver, por corrupção de menores. Como eu já falei, já até expliquei aqui, né? No caso, ele induzia, né, a Camilinha, vou dar só exemplo, tá? A dançar, né, de forma sexual, via internet, para satisfazer aí outras pessoas, né? Pena reclusão de 2 a 5 anos. E qual é o outro crime, né? Podia ser isso aqui, né? Favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, né? Ele induzia, né? Ele atraía essas crianças aí para exploração sexual, né? Menores de 18 anos. Pode ser isso aqui também? Pode. Pode ser isso aqui também, ó. Como eu falei, tem sim uns vídeos lá, que a polícia civil pegou no celular, notebook, tablet, acho que tem cunho sexual nele. Então, tem cena de sexo de crianças e adolescentes, né? Nudes talvez, né? Deixa eu ver, né? Trocar, oferender, né? Publicar, divulgar, né? Filmar cena de sexo de estupro de vulnerável, né? Faça apologia à indústria prática, né? Se tiver nesses vídeos tiver aí, né, tem registro aí de vídeo, né? Tem registro de vídeo aí de crianças e adolescentes tendo condição carnal um com o outro ali na turma do Hitler, ele pode responder isso aqui também, 218 linha C, né, ou não, né? Então são 3 crimes aqui praticamente se eu fosse delegado, indiciar ele se tivesse indício de materialidade e autoria do crime, né? 218 linha C, 218 linha B, né, e 218, tá? Corrupção de menores. Basicamente aí, este aí seria os crimes. Então, vou terminar hoje, né, só falando assim, olha, eu não tô falando aqui, não tô. Hoje eu só gravei este vídeo mesmo para não deixar nada de postar. Voltei, falei, não. Necessariamente, como eu quis falar, né? Hoje domingo não ia postar nada, ia postar só. Ia ficar um tempo aí sem
sem postar nada, até porque tem muito vídeo no meu canal. E o que eu quis falar, né, basicamente, que eu não ia postar nada, então só fiz esse vídeo mesmo para explicar lá o tráfico de pessoas previsto lá no artigo 149, que é o crime, acho que ele vai ser indiciado, né? Tem outros crimes, Bruno, que ele vai ser indiciado sim, ele vai ser indiciado por outros crimes sim, tá? Não só tráfico de pessoa em concurso aí com outros crimes, né? Pode ser um desses três aqui que eu falei, né? Eu li lá e eu acertei, tá? Eu meio que acertei. Tá? Antes mesmo de eu vi, ele postou agora o noticiário recentemente, são esses crimes aqui mesmo que ele vai responder. Tem, sei lá, né? Possíveis crimes que ele pode responder. Este aqui que eu falei, ó, estes três aqui, tá? E claro, tendo prova, tá? Aí basicamente, Bruno tá defendendo ele, né? O cara explorava aí a crianças e adolescentes para divulgar aí no canal, tal. Não, né? Eu tô só mesmo criando conteúdo aqui para o YouTube, tá? Só para fomentar mais o meu canal. Então, assim, não, assim, se alguma pessoa falar, tu tá defendendo o cara, tá? Um dia talvez seja advogado, tá? Talvez. Aí, tá defendendo o cara, tá? O cara é bandido mesmo, é explorador sexual e tal. Não, eu só tô criando mesmo, de uma certa modo, um conteúdo aqui pro meu canal. Então, de aquele discurso, tu tá fazendo errado, né? Como eu disse, né? Hoje eu só mesmo abri esse canal só mesmo para explicar de uma forma bem detalhada lá o tráfico de pessoas que para mim ele não se encaixa, tá? Ele se encaixa com mais perfeição nesses crimes aqui que eu acabei de listar, tá? É assim. Então é isso, pessoal. Desculpa aí, tá? 51 minutos já falando, tempo demais. Então eu só tenho uma coisa aí necessariamente para falar para vocês. Fui!